Academia Mariana Lápis Angulares. Vamos continuar nosso caminho rumo à ética. Pergunta-se então, o que é ética? Ética pode ser entendida como comportamento ou costume. Sua raiz vem do grego ética, de ethos, hábito, e também do termo ethos, como morada. A ética envolve o estudo ou modo como vivem os homens. Pode ser subdividida em diversos aspectos como cristã, analítica, do ser, do trabalho, normativa, patrística, tomista, entre outras. Considera-se Sócrates, século V a.C., como o pai da ética, e o primeiro pensador a colocar que no âmbito da ética se encontram as noções de felicidade, de virtudes e de caráter. A inspiração da ética grega tem por fundamento a busca de uma compreensão racional dos princípios que regem a conduta humana. A inspiração da ética grega teve por fundamento a busca de uma compreensão racional dos princípios que regem a conduta humana. Esta ética grega, que posteriormente foi agregada à revelação cristã, girava em torno da concordância com a ideia de bem em si mesmo, da compreensão dos termos eudaimonia, que é felicidade, e arete, excelência. Destacam-se aqui pensadores como Platão e Aristóteles. Outras escolas tiveram relevante importância, como a dos estoicos, voltada para a pacificação da alma, cujo fundador foi Zenão. Diversos autores cristãos, seja da patrística ou da escolástica, que estiveram determinados em desenvolver uma ética propriamente dita, que fosse reconhecida ou expressasse sua dimensão universal, poderiam ser relacionados e descritos. Mas dois grandes nomes devem ser considerados: Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Por sua nobreza de raciocínio, Tomás de Aquino fez uma grande síntese do pensamento grego clássico, especialmente da filosofia aristotélica. Tal síntese foi obtida por uma estreita ligação entre fé e razão. Tomás de Aquino, segundo a linha eudaimonista, considera a felicidade, beatitudo, como o fim último da atividade humana, mas sempre dentro da tradição ética começada por Agostinho de Hipona. Seu pensamento ético-teológico é impregnado de aristotelismo, sendo francamente racionalista. Conhecido o juízo ético, é puramente intelectual, sem a menor mescla de sentimentos ou emoções. Assim, a lei torna-se algo racional e é ordenada sempre para o bem comum, como seu fim próprio. Está-se muito longe do dever vazio ou do cumprimento do dever pelo dever, tal como sustentaria Kant séculos mais tarde. Para Bento XVI, o que se verifica hoje é que se fala muito de ética em campo econômico, financeiro e empresarial. Nascem centros de estudos e percursos formativos de negócios éticos, difunde-se no mundo desenvolvido o sistema de certificações éticas na esteira do movimento de ideias nascido à volta da responsabilidade social, nas mais diversas nuances da vida humana. Nota-se, principalmente nos dias atuais, que o termo ética e tudo o que o envolve é exageradamente usado, desde os menos letrados aos mais esclarecidos. Tal uso indiscriminado esvazia o verdadeiro sentido do termo. Torna-se necessário formar um critério de discernimento a respeito da ética propriamente dita, pois, segundo Bento XVI, se nota certo abuso do adjetivo ético, o qual, se usado vagamente, presta-se a designar conteúdos muito diversos, chegando-se a fazer passar à sua sombra decisões e opções contrárias à justiça e ao verdadeiro bem do homem.
A ética consiste na sadia relação entre os direitos e deveres do homem. Sem uma relação saudável entre estes, o exercício da ética é fadado ao fracasso. João Paulo II afirma que assiste-se hoje a uma grave contradição, enquanto, por um lado, se reivindicam pretensos direitos de caráter arbitrário e libertino, querendo vê-los reconhecidos e promovidos pelas estruturas públicas, por outro, existem direitos elementares e fundamentais violados e negados a boa parte da humanidade. É fato que, continuando Bento XVI, os direitos individuais, desvinculados de um quadro de deveres que lhes confiram um sentido completo, enlouquecem e alimentam uma espiral de exigências praticamente ilimitadas e sem critérios. Assim, a exasperação dos direitos desemboca no esquecimento dos deveres. Estes delimitam os direitos porque remetem para o quadro antropológico e ético, cuja verdade é o âmbito onde os mesmos se inserem, e deste modo não descambam no arbítrio. Diante de tal assertiva, verifica-se que, continuando o Papa, os deveres reforçam os direitos e propõem a sua defesa e promoção como um compromisso a assumir ao serviço do bem. Se, pelo contrário, os direitos do homem encontram seu fundamento apenas nas deliberações de uma Assembleia de Cidadãos, podem ser alterados em qualquer momento, e assim o dever de os respeitar e promover atenua-se na consciência comum. Quando isto acontece, fere-se a pureza da ética e põe-se em perigo o verdadeiro desenvolvimento do homem e da sociedade. A partilha dos deveres recíprocos mobiliza muito mais do que a mera reivindicação dos direitos. Diante de um cenário de esvaziamento e relativização da ética, propõe-se um retorno à autenticidade, veracidade de uma ética fundamentada na dignidade da pessoa humana e no bem comum, uma ética universal, isto é, uma ética inerente à natureza de cada homem, vinda de uma lei natural, inscrita em cada pessoa humana. Um abraço a todos e até a próxima.